Beleza, começamos a gravar então. Então, gente, ó, antes da gente começar a aula 5, que é de outras funções trigonométricas, vocês pediram pra gente ver dúvidas da lista 4. A gente fez alguns exercícios semana passada e vocês estão em dúvida em algum mais? Olha, eu fiquei com dúvida na 5. A 5 ela tá com o gabarito errado. Então talvez tenha sido isso. Porque eu também não consegui chegar em nenhuma opção que tem aqui no gabarito. Nas alternativas, né? Eu não consegui chegar em nenhuma. Aí a minha dúvida foi só a 5 é 15 e a 8B. Peraí. Assim. A 8B eu acho que você fez, só que eu não lembro. Aí eu fui fazer, eu não consegui fazer. Não, tudo bem, a gente refaz. A 8 e a 15, que é muito boa. Caiu também uma parecida no Enem do ano retrasado. Super parecida com essa questão, se não me engano, de pressão arterial também, a gente vai ver. Então, a 5, gente, ó, não sei se todo mundo tentou fazer a lista, mas quem tá aí com a lista 4, a questão 5 da FATEC, ele dá um valor de tangente e coloca um período, né, seja x pertencente, né, a um período aí, um intervalo aberto de 0 a π sobre 2, e tangente de x igual a 3 quartos, aí ele pergunta, então, quanto que é, né, seno de x, cosseno de x e tal. Então, assim, eu, aqui no gabarito, ele tá falando que a resposta é a alternativa D, que cosseno de x é 3 quintos. Eu não consegui chegar nisso, eu acho que tá errado e no caso, né, como não tem as outras opções, eu também, no resultado que eu cheguei, não bateu com nenhuma outra alternativa, né, aqui de seno, cosseno, para mim seria a alternativa E, que seria nenhuma das anteriores. Alguém por acaso conseguiu fazer dar cosseno de x igual a 3 quintos? Porque eu não sei como, não tem como. Para mim tá errado isso daí. Aí eu lembro que a minha também não tinha batido com nenhuma das alternativas, mas agora eu já paguei. Não, tudo bem. Alguém tentou, gente, fazer essa questão? Mais alguém? Não fez ainda. Não. Luiz, Maria, Ana, Pietra. Eu não sei se eu vou ver depois. Tá, porque ela não é difícil, ela é super parecida com essa da Unesp que a gente fez semana passada, a questão 4, que aqui no caso da Unesp, ele deu o seno de x, né, um valor, também deu o intervalo e perguntou quanto que valia a tangente. A questão 5 da FATEC é a mesma coisa, te dá a tangente e daí você consegue achar o seno e o cosseno, só que você não vai chegar nesses valores. Eu cheguei no seno sendo o 3 quintos, não o cosseno, e no cosseno de x sendo 4 quintos, né? Então, para mim, tá errada essa questão. Para mim, quer dizer, errada não, né? Para mim, a alternativa correta seria a letra E, nenhuma das anteriores. Mas depois vocês tentem então fazer, não vou repetir, é igual a 4, mas eu acho que tá errado no gabarito. Não é a questão D, a resposta. Agora, ó, a questão 8 que a Laura perguntou é o seguinte. Que a gente fez semana passada, só vamos relembrar aqui. Questão 8. Estamos na lista 4, tá, gente? Quem ainda tá perdido? Determine o período das funções. Então, aqui ele dá na letra A uma função cosseno e na letra B... Pode fazer a B direto, é super facinho. E a B te dá uma função tangente. Então, a letra B fala que y é igual tangente de 2x menos π sobre 2. E aí ele pergunta quem que é o período disso daqui. Vamos lá. Eu, na aula de tangente, na verdade, na aula de cosseno e tangente, a gente viu que tanto seno quanto cosseno,
o período dessas duas funções trigonométricas, do seno e do cosseno, o período era quem? 2π sobre o Czinho. E esse Czinho é aquele cara que acompanha o x, né? Só que na da tangente mudava um pouquinho. O período da tangente, ela não era da tangente pura, né? Sem ser assim uma função variada. Da tangente pura era π, ela não era 2π. Então, o que muda aqui no caso, quando a gente tem uma variação da função, no caso da tangente, é que o período vai ser π sobre c e não 2π. E quem que é o Czinho? A mesma coisa, o cara aqui que está acompanhando o x. Quem que está acompanhando o x aqui no caso? Ó, é o 2. Eu tenho esse π sobre 2 aqui, que seria como se fosse, no caso aqui, o meu A, vamos dizer assim, porque eu não tenho, no caso, um y igual tangente de 2x menos π sobre 2. Né? Ele não colocou tudo isso, que a gente chama de argumento, dentro do parênteses da tangente. Então, se não está dentro, esse menos π sobre 2 aqui é aquela nossa constantezinha A, daquela variação de função lá, e negativa, né? Então, eu sempre falava para vocês, pode ser que seja, tá somando alguma coisa ou tá subtraindo alguma coisa. No caso aqui, o A é negativo menos π sobre 2. E quem que é o cara que está acompanhando o nosso xzinho aqui, que seria o nosso C, no caso aqui da tangente, é quem? É o 2. Então, se o nosso Czinho é o 2, o período aqui dessa variação da função tangente vai ser quem? π sobre 2. Tudo bem, Laura? Sim, mas eu tinha errado a fórmula. Eu tava fazendo 2π sobre c. Tem que lembrar, porque isso pode até ter alguma pegadinha vestibular, gosta de pegadinha, né? Vai que, né? Lembrar que a tangente muda, né? O período da função tangente de x normal é π e de seno de x, cosseno de x é 2π. Quando a gente tem uma função que é uma variação de alguma delas, seno e cosseno é 2π sobre c, porque já era 2π da função normal. E da tangente, π era já da função normal, só dividido pelo Czinho. Certo? Agora, questão 15 da PUC. Esse tipo de questão, gente, cai muito em vestibular. Caiu no Enem do ano retrasado, se não me engano, não lembro direito. E é sempre assim, pressão arterial, alta de alguma moeda, de dólar, respiração, sempre tem coisas desse tipo envolvida. Então aqui, ó, questão 15 da PUC. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge, prestar atenção, ela atinge o valor máximo, pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo, pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponhamos que a variação da pressão arterial em miligramas, milímetros Hg, de um cidadão porto-alegrense em função do tempo, em segundos, né, é dada por... Aí te dá uma função, então, de um porto-alegrense aí da pressão arterial dada em segundos, que é quem? P de T igual a 100 menos 20 vezes cosseno de 8π sobre 3 vezes o T. Aí tem um parênteses desse lado, provavelmente tem outro aqui que faltou, né? Aí, diante disso, os valores da pressão diastólica e sistólica são iguais, respectivamente, a quanto? Então, quer os valores da pressão. Então, quer a pressão diastólica, que é o mínimo, pressão mínima, que é a diastólica,
e a pressão máxima, que é a sistólica. Então, ó, como que a gente resolve esse exercício? Tem uma variação aqui da função cosseno, né? Que é dada pela pressão. E o que a gente sabe? Esse exercício é muito simples. Parece que assusta porque ele dá um texto, fala um monte de coisa de pressão. Mas o que ele quer? Ó, valor máximo e mínimo dessa pressão. Se essa pressão é dada por essa função, ele quer esse valor máximo e mínimo aqui dessa expressão. Como que a gente calcula esses valores máximos e mínimos, sendo que ela está em função de um cosseno? O que a gente sabe sobre a função cosseno? Tanto a função seno quanto a função cosseno, a gente já viu que ela tem que estar limitada aos valores de menos 1 a 1, que são os nossos picos da função, né? Máximos e mínimos da função. Então, tudo isso daqui, ó, ele tem que ser um valor que esteja dentro desse intervalo da função cosseno, máximo e mínimo, menos 1 e 1. Então, todo esse valor aqui, tudo isso daqui do cosseno, ele tem que ter esse valor, ou menos 1 ou 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir toda essa expressão do cosseno aqui para quando ele é mínimo e para quando ele é máximo. Então, ó, o que a gente vai ter? P de T igual a 100 menos 20 vezes... Quando que a função cosseno é mínima? Quando ela vale menos 1. Então, toda essa expressão do cosseno aqui, quando atinge menos 1. Menos 1. Isso dá quanto? 100, 20 vezes 1, 20. Menos com menos, mais 20. 100 mais 20, 120. E quando essa expressão atinge o valor máximo da função cosseno, que é 1. Então, aqui é quando é, vamos colocar quando é mínimo, e aqui agora quando é máximo. Então, quando P de T, 100 menos 20, quando a função cosseno ela é máxima, o valor dela vale 1 positivo, então 20 vezes 1, 20, menos com mais, menos, né? Então, aqui vai ficar menos 20, então 100 menos 20, 100 menos 20, 80. Então, quem que vai ser a nossa pressão mínima, que é a diastólica, e a pressão máxima? Ó, a máxima vai ser o 120 aqui, né? Então, essa é a nossa pressão sistólica. E essa, portanto, por consequência, é a diastólica. Aí ele pede, então, respectivamente, a diastólica primeiro, depois a sistólica. Então, a alternativa certa é a C, 80 e 120. Tudo bem, Laurinha? Sim. Ficou em dúvida em alguma coisa aqui? Não, entendi tudo certinho. Obrigada. Certinho? Então, gente, sempre que for assim, tirando a função tangente, né? Que os mínimos e máximos da função tangente lá é a reta dos reais, né? Então, a gente tem valores infinitos. Claro, né? Não para aqueles valores em que a gente tem lá o π sobre 2 e o 3π sobre 2, né? Que não existe valor para tangente. Tirando a tangente, então, toda vez esse tipo de exercício, principalmente Enem, que está caindo muito, caiu já de aumento de dólar e de pressão arterial também, envolvendo função trigonométrica. Sempre é seno ou cosseno. E sempre é da mesma forma. Tanto seno quanto cosseno, a gente tem que eles são limitados a esse intervalo de máximo e mínimo, menos 1 e 1. Então, sempre vai resolver dessa mesma forminha, sabe? Não tem segredo. A gente pega o cosseno ou o seno, né? Depende do que for, e limita ele nos máximos e mínimos e vê o que o exercício está perguntando. Às vezes ele pergunta só qual que é a pressão mínima, aí não pode confundir, né? Porque, ó, que nem a gente viu. A gente usou o menos 1
aqui da função cosseno e a gente obteve a pressão máxima, no caso dessa expressão que ele deu. A gente obteve uma pressão máxima, né? Usando o mínimo, né, aqui da função menos 1, a gente teve a pressão sistólica, que é a pressão máxima. E aqui a diastólica é a mínima. Então, às vezes, o exercício, ele pode perguntar só uma das pressões. Ah, qual que é, então, a pressão mínima lá do cara, tal. E aí, você... pressão mínima, então ele quer quando o cosseno vale menos 1. Mas não se enganem, tá vendo? Ó, pressão mínima é quando o cosseno é máximo. Então, é bom, às vezes, fazer as duas, usando menos 1 e 1, para ver quem que é, ou a pressão máxima ou a pressão mínima, dependendo do que o exercício está perguntando, tá? Não pode confundir isso. Isso cai muito também como pegadinha. Pergunta pressão mínima ou máxima, você acha lá, na hora que você tá nervoso, pega lá o menos 1, achando que é esse mínimo que ele quer, e na verdade você vai estar lá com o resultado errado, que vai ter uma alternativa para aquele resultado e você vai errar, tá bom? Então não pode confundir isso daqui, tá? Mais alguma dúvida nessa lista, gente? Se não... Oi. Não cheguei a fazer, mas tipo, basicamente você vai ter que usar aqui a tangente ao cateto oposto pela adjacente. Isso. Na 5 você tá falando? Eu não cheguei a fazer, mas tipo, eu fiquei pensando como eu faria, seria desse jeito? Seria exatamente desse jeito. A tangente, o que ela é? Ó, se a gente fosse fazer esse exercício 5, né? Resolver ele, ó. Que pra mim tá errado, né? Seja x pertencente ao intervalo tal, aí ele fala que tangente de x, que vale? 3/4. O que é tangente? Ou é seno sobre cosseno, né? Lá do x, ou é a mesma coisa que cateto coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, para cateto oposto, a gente tem o valor de 3, e para cateto adjacente, a gente tem o valor de 4. Aí, nas alternativas, tem quem que seria o seno ou o cosseno de x, no caso, né? Então, como que a gente faria para descobrir isso daqui? O que a gente tem? Aquela expressãozinha da fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Que mais que a gente tem? Que seno e cosseno cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente fosse desenhar aqui um triângulo retângulo, e tanto faz o lugar do x, né? E o x sendo aqui em cima, por exemplo, né? Então, quem que seria aqui, pelos valores que ele deu de tangente de x, quem que seria o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Então, ó, cateto oposto a x vale 3, então aqui valeria 3. Cateto adjacente vale 4, então o adjacente a x vale 4. E aqui a gente não sabe que é a nossa hipotenusa, que daí também dá para descobrir. Como? Teorema de Pitágoras. Mesma coisa do exercício 4 que a gente fez da Unesp, gente. Quem que é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual os catetos ao quadrado. Soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa a gente não sabe, a gente tem os dois catetos. Então, quem que seria? O 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. A minha hipotenusa ao quadrado, então, quem que é? 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, a minha hipotenusa é a raiz de 25, que vale 5. Então, a hipotenusa a gente já descobriu que é 5. Então, a gente já sabe quem que é o seno e o cosseno. Quem que seria o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. E quem que seria o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa.
4/5. Então, a gente chegaria, né, aqui seno de x, cosseno de x, né, desculpa. A gente chegaria, então, para esses valores de seno e cosseno. Nessa questão 5 aí da FATEC, o que a gente tem? Ele está falando que o cosseno vale isso, 3/5, o que não tem como, sabe? Para mim não tem como ser o cosseno valer 3/5, seria 4/5, ou tá digitado errado, ou no caso a alternativa certa é a E, que é nenhuma das alternativas, né? Nenhuma das anteriores. Porque não tem como o cosseno ser 3/5. Ou o cosseno é 4/5 e ele digitou errado, ou ele quis escrever seno e digitou cosseno. Porque pode ser também que ele digitou cosseno, mas deveria ser seno, porque todas as alternativas têm seno, essa é a única com cosseno. Então, se fosse seno de x igual a 3/5, aí beleza, e essa é a alternativa certa e é a que a apostila dá como certa. Então, eu acho que houve talvez aí ou um erro de digitação ou um erro de digitação na resposta, que a alternativa seria E. Tudo bem esse exercício? Fiz muito rápido? Não, deu pra entender tudo. É que eu tinha esquecido de usar a teoria de Pitágoras. Sempre tem que lembrar, porque sempre vai usar para esse tipo de exercício ou o teorema de Pitágoras ou o teorema fundamental da trigonometria, o seno ou o cosseno ao quadrado igual a 1. Então sempre tem que lembrar dos dois, porque o exercício sempre vai sair, esse tipo de exercício, né, no caso, sempre vai sair ou pelo teorema de Pitágoras ou pelo teorema fundamental, sempre. É um dos dois que vai usar. Aí você só tem que analisar as informações que você tem para ver qual dos dois que você vai utilizar no exercício. Tudo bem, gente? Esse daqui. Que para mim, no caso, né, só terminando, então seno de x é 3/5. Para mim, essa que é a resposta correta, que deveria estar na alternativa D. Bom, gente, então, se não tem nenhuma dúvida, a gente vai passar para a nossa próxima aula, que é a aula 5. O que é a aula 5? Continua falando de funções trigonométricas, mas agora eu gosto bastante dessa aula e das próximas, porque é coisa de seno e cosseno, continua com as mesmas coisas, mas os exercícios eu acho bem mais legais. Então, ó, continua em questões de funções trigonométricas. Mas agora, quem que a gente vai estudar? A gente vai estudar a cotangente, a cossecante e a secante. Então, ó, vou abreviar aqui: cotangente, secante e cossecante. Um pouquinho, antes de falar um pouquinho sobre elas, eu vou dar uma introduçãozinha aqui de arcos complementares que a gente vai usar também na próxima aula, seria a aula 6, né? Quando a gente for entrar na aula 6 vai usar, mas a gente vai ver ela agora nessa introdução de funções trigonométricas. Então, ó, o que seriam esses arcos complementares? São aqueles arcos que a soma do arco vai dar 90 graus. Como assim, né? Por exemplo, a gente tem que o seno de 45, ele é igual ao cosseno de 45, que é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Se eu somar os ângulos aqui, ó, 45 e 45, a gente tem quanto? 90 graus. Então, a gente chama isso de arcos complementares. Outro exemplo. O seno de 30, quanto que vale? Meio. Ele é igual a quanto também? Ao cosseno de 60 graus. Então, ó, cosseno de 60 graus vale meio, seno de 30 graus vale meio, e eles são arcos complementares, porque a soma deles dá 90 graus. Então, resumindo, o que são arcos complementares? É quando um ângulo possui
um seno igual o cosseno do seu complementar. Colocando isso daqui em formulinha, que provavelmente vocês já viram na escola, a gente vai retomar isso daqui na aula 6. O que significa, então, o ângulo possuir, né? Quando um seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. Então, que a soma deles dá 90 graus. Em formulinha, a gente escreve que é quando o seno de um ângulo é igual o cosseno desse ângulo complementar, que tem que somar 90. Então, seria 90 menos x. Então, ó, por exemplo, seno de 30 aqui. Ó, 30 graus. Vai ser igual, então, ó, tem que ser igual ao cosseno de 60, porque ambos valem meio. Então, igual a cosseno de quem? Do 90, porque a soma dos dois teria que dar 90. 90 graus menos quem? O x, eu estou usando 30. 90 menos 30. Então, ó, seno de 30 graus vai ser igual a quanto? 90 menos 30, 60. Cosseno de 60 graus. Então, isso daqui é uma regrinha muito boa, porque às vezes, a gente vai ver mais pra frente, que um exercício, ele pode dar um valor muito louco lá para você resolver alguma coisa e virar e falar assim, ah, então, o seno de 10, ele vale, sei lá, 0,1. E daí ele te dá vários valores assim, tabelados, tá? Eu tô chutando esse 0,1. Não sei se seno de 10 graus é 0,1, tá, gente? Tô dando um exemplo. Aí ele te dá, e daí no final ele te dá uma expressão para você calcular, mas nessa expressão você não tem nada disso daqui, das informações, dos dados que ele te forneceu. Você não tem, você vai ter lá um cosseno de 80 graus lá no exercício, aí ele te deu também outra informação, um seno de 30, aí você vai ter lá um cosseno de 20 no exercício. Só que ele te deu essas informações de valores, quanto que vale o seno de 70 e o seno de 10. Então, com esses valores, você consegue resolver o exercício por essa questão desses arcos complementares, de quando um ângulo, né, de um seno é igual ao cosseno do seu complementar. Então, se ele te deu que seno de 10 graus vale 0,1, isso significa o quê? Que o seno de 10 vai ser igual ao cosseno de quem? Tem que somar 90. Então, vai ser igual ao cosseno de 80. Porque 80 mais 10 é 90. Então, você vai saber, né, que o cosseno de 80 graus vai ser igual ao seno de 10 graus. E o seno de 10 graus você vai saber como, né? Você vai saber porque ele te deu o dado que vale 0,1. Então, você sabe que o cosseno também vai valer 0,1. Você consegue resolver o exercício. Mesma coisa aqui com o cosseno de 20 graus. Você vai saber que se ele te deu seno de 70 graus igual a 0,8, então o cosseno tem que ser de 20 para somar 90. 70 mais 20, 90. Então o cosseno de 20 graus também vai valer 0,8. Isso daqui, ele vale tanto para o seno quanto para o cosseno, né? Então, deixa eu só pegar outra folha aqui, ó. Essa regrinha, ela vale tanto para o seno quanto para o cosseno, né? Então, o seno de x sendo o cosseno do 90 graus menos o x, quanto para o cosseno, mesma coisa. Se ele te der o valor de cosseno, cosseno de x vai ser igual a quem? O seno de 90 graus menos o x. Mas, Renato, isso aí é tipo, é só uma relação normal, não tem nada a ver com o cotangente, com secante, com secante. Então, é o que eu vou falar agora. Como que fala? Pra frente, Maria. Vou falar agora, ó. Tanto vale, então, essa regrinha pro seno quanto pro cosseno, que eles, então, são arcos complementares, quanto pra tangente. Só que a tangente, quem que vai associar aqui nessa regrinha da tangente? Uma tangente de x
Quem que a gente associa? A cotangente, que a gente vai ver agora. Então, essa regrinha, ela vale também para tangente, que também vai ter a mesma regra, só que vai ser a cotangente usada de 90 menos x. Então, se o exercício te der uma tangente lá de 30 graus, você vai saber que a cotangente de 60 graus, né, vai ser o mesmo valor da tangente de 30. Por quê? Isso daqui tudo cai nessa regrinha dos arcos complementares. Tá? Tanto que a gente, né, acabou de ver os exemplos de seno de 30 igual cosseno de 60, que é igual a meio. Então, cai na mesma coisa. E agora a gente entra nessa questão. Quem que é a cotangente? Então, agora, de fato, a gente vai para a nossa aula de o que é cotangente, secante e cossecante. A cotangente, eu acho que vai dar para fazer aqui mesmo. Ó, nada mais é... Opa! A gente vai voltar aqui nos ciclos trigonométricos, tá? Pra gente aprender quem que é tangente, cotangente, secante, cossecante. E o que é a cotangente? Eu vou ter lá o ciclo trigonométrico e daí eu tenho um ângulo qualquer ou um arco qualquer. Um ângulo aqui valendo x. Não sei esse valor de x. Tenho esse arco aqui, beleza. Quem que é a cotangente? A tangente, o que era a tangente, gente? Ó, eu vou tentar fazer bem clarinho aqui, só pra gente fazer uma comparação, tá? Vou tentar fazer clarinho no mesmo gráfico. Quem que era a tangente? A nossa tangente, quem que era? Essa reta auxiliar que a gente tinha aqui, fora do ciclo trigonométrico, né? Ela tangenciava, né? Tangenciava aqui o ciclo trigonométrico. Então, essa era a nossa tangente, vai de um ângulo qualquer. E ela tangenciava aqui o ciclo trigonométrico, era uma reta auxiliar que servia para medir coisas de dentro do ciclo trigonométrico. A cotangente é a mesma coisa, só que aonde que fica essa reta da cotangente? Ela fica aqui em cima, ó. Ela tangencia também o ciclo trigonométrico, só que ela fica aqui em cima, ela é paralela ao eixo X. A tangente, ela é paralela ao eixo Y e a cotangente é paralela ao eixo X. Então, aqui, ó, é a nossa reta auxiliar da cotangente. E como que eu calculo? É da mesma forma que a tangente. O que a gente fazia quando a gente tinha aqui a tangente? A gente queria calcular aqui o valor desse ângulo X. A gente pegava aqui, né, a reta que passava pelo zero, que passava aqui pela extremidade do arco que forma o ângulo, seguia a projeção até a reta tangente e a gente achava o valor da nossa tangente aqui. A cotangente é a mesma coisa. Deixa eu tentar ver se o preto pega. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai pegar a reta aqui, que passa pela origem, que passa aqui na extremidade do arco, que forma o ângulo que a gente quer, e a gente continua projetando até chegar aqui na nossa reta da cotangente. E o valor dela vai ser esse valor aqui. Então, aqui seria a cotangente desse ângulo X aqui, no caso, que eu não sei. E aqui seria o nosso valor dessa tangente de x. Então, ó, não é difícil, a cotangente é a mesma coisa, só que em vez de ser uma reta auxiliar que tangencia o ciclo trigonométrico paralela ao eixo y, ela é a mesma coisa, tangencia o ciclo trigonométrico, só que ela é paralela ao eixo x. Ah, mas e se eu tiver um ângulo aqui no quarto quadrante para calcular? Ah, eu tenho um ângulo aqui, eu quero esse valor de ângulo, 300 graus. Não sei quanto que é a cotangente de 300, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Quem que é? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia com a tangente, gente. Para qualquer quadrante aqui, o que a gente faz? A gente pega a reta aqui, que passa pela origem, que forma o ângulo
no caso aqui 300 graus, e continua a projeção para a reta cotangente. Chegou na reta cotangente aqui, bateu na reta, então é esse valor aqui. Cotangente de 300, por exemplo, tá? Então, mesma coisa que a tangente, para qualquer tipo, para qualquer quadrante, a gente faz a mesma coisa. O que vai diferenciar um pouco da tangente? Ó, vou fazer outro ciclo trigonométrico aqui do lado. Só pra gente comparar um negocinho, senão ali vai ficar muito cheio de rabisco. Finge que tá centralizado, tá, gente? Esse círculo. Finge que tá bem centralizado, bonito. Ó, se a nossa reta da cotangente é aqui, tangencia o eixo, tangencia o ciclo trigonométrico paralelo ao eixo X. O que acontece quando eu tenho um ângulo aqui no primeiro quadrante? Qualquer ângulo aqui que eu pegar no primeiro quadrante, o que vai acontecer com a minha cotangente? Vou pegar bem perto aqui de 90, tanto faz, né? O que ele vai ser? Ele vai ser positivo, porque eu tô desse lado aqui da reta, que é positiva, da cotangente. Então, para qualquer valor de ângulo que eu pegar aqui no primeiro quadrante, eu vou ter que a cotangente, o sinal dela vai ser positivo. O que acontece quando eu pegar aqui no segundo quadrante? No segundo quadrante, para qualquer valor aqui que eu pegar de ângulo, ela vai estar aqui, ó, desse outro lado da reta aqui da cotangente, vai estar do lado negativo. Então, vai ter um valor negativo. Mesma coisa aqui, ó, vamos analisar terceiro e quarto quadrante, ó. Terceiro quadrante, qualquer um que eu pegar aqui, o que vai acontecer se eu pegar aqui, ter que projetar lá para o outro lado, eu vou passar aqui para o outro lado. Então, eu vou cair na parte da reta da cotangente, que ela é o quê? Positiva. Então, no terceiro quadrante, ela vai ser positiva. E no quarto quadrante, por exemplo, esse exemplo aqui que eu dei do 300 graus, ó, o que acontece, ó. A gente vai no quarto quadrante para o lado da reta negativa da cotangente. Então, no quarto quadrante, ela é negativa. Então, ó, sinais da cotangente. Primeiro quadrante, terceiro quadrante, quadrantes ímpares, ela é positiva. Quadrantes pares, ela é negativa. E, por fim, quem que é essa nossa cotangente? Eu não vou aqui resolver a formulinha para chegar naquela fórmula que todo mundo conhece. Eu já vou dar a fórmula de cara, que é quem? A cotangente de um ângulo qualquer x é o inverso da tangente. Ah, mas como que chega nisso? Ó, não vou ficar resolvendo porque a gente vai perder muito tempo. Se vocês tiverem muita curiosidade, eu quero entender porque eu não gosto de lembrar fórmula, então eu quero entender como é que faz para achar a fórmula, a gente faz então depois. Mas basicamente é por semelhança de triângulo, né? A gente tem aqui dentro, né, do nosso, se a gente tem um ângulo aqui qualquer x, deixa eu fazer com outra canetinha para não ficar muito zoado. Se a gente tem aqui um ângulo qualquer x, né, a gente consegue formar um triângulo retângulo aqui, com esse valor x de ângulo, que vai ser o quê? Semelhante a quem? A esse triângulo retângulo aqui da cotangente, ó. Por quê? Porque eu tenho duas retas paralelas, né, a reta da cotangente, a reta aqui do eixo x, e eu tenho uma linha aqui que cruza elas. Então, quando acontece isso, a gente consegue fazer semelhança de triângulo. Então, se aqui fosse o outro triângulo, esse ângulo x aqui é o mesmo desse ângulo x aqui. Então, a hora que você faz semelhança de triângulos entre esse triângulo retângulo e esse triângulo retângulo aqui, a gente obtém essa expressão aqui, tá bom?
Se vocês ficarem muito curiosos, a gente resolve isso daqui, eu mostro semelhança de triângulo. Mas também, se vocês quiserem tentar em casa, é facinho, gente. Semelhança de triângulo, né? Um lado aqui da cotangente vai ser igual ao outro lado aqui desse outro triângulo, seno ou cosseno. Enfim, a gente tem que o raio do ciclo trigonométrico vale 1, então esse lado aqui do triângulo retângulo da cotangente vale 1. É facinho, não é difícil, é que só a gente vai perder muito tempo para uma coisa que eu não acho tão necessário. Mas caso vocês queiram, a gente resolve, tá? Mas então, quem que é então a nossa cotangente de x? O inverso da tangente. E que a gente tem a mais fora a cotangente? Que depois a gente vai cair em umas outras formulinhas aqui. Essas daí eu vou resolver com vocês. Ó, a gente tem a secante e a cossecante. Tem que tomar cuidado para não confundir, porque às vezes você olha, a secante está relacionado com seno, cossecante está relacionado com cosseno, e na verdade é o inverso. A secante está relacionada com cosseno e o cossecante que está relacionado com o seno, tá? Então, ó, quem que é esses dois caras aí pra gente entender só no ciclo trigonométrico antes de ver quem é quem em formulinha? Vou desenhar bem grande aqui, tentar centralizar melhor. Aqui, ó, ficou melhor. Então, a gente tem aqui o ciclo trigonométrico também, eixo x, eixo y. Aí eu vou ter lá também um ângulo qualquer x aqui, que eu tenho o meu arco correspondente a ele, ok? E quem que é a cossecante e a secante? Os dois vai ser quem? Como que eu descubro os valores, né, olhando aqui para o ciclo trigonométrico? A gente vai traçar uma reta que tem que tangenciar aqui o ciclo trigonométrico. Todas as retas tangenciam, vocês estão vendo, né? A tangente tangenciava aqui, paralela ao eixo y, a cotangente tangenciava aqui, paralela ao eixo x, e a cossecante e a secante, a gente vai ter que traçar uma tangente, aqui a circunferência, mas que passa pela extremidade do nosso ângulo. Então, ó, por exemplo, o nosso arco aqui, ó, tá aqui a extremidade dele, do ângulo x. Então, a gente vai traçar uma tangente nessa extremidade. E quem que é a secante e a cossecante? Deixa eu pegar outra caneta aqui. A secante vai ser aonde? Aonde intercepta o eixo x, e a cossecante vai ser aonde intercepta o eixo y. Então, por exemplo, aqui a gente tangenciou aqui a reta que passa pela extremidade aqui desse ângulo x, aonde que ela interceptou aqui o eixo x, né? Aqui é eixo x, aqui é eixo y. Pegou esse ponto aqui, ó, no eixo x. Deixa eu mudar de caneta que tá muito ruim, peraí. Vê se vocês conseguem enxergar com essa daqui. Pegou aqui, interceptou aqui nesse eixo x. Então, todo esse valor aqui, ó, vai ser a minha secante de x, desse ângulo. E pegou aonde aqui no eixo y? Aqui em cima, ó. E todo esse valor aqui, ó, né? Tudo isso, né? Esse valor aqui vai ser quem? A cossecante do meu x. Então, sempre, para qualquer ângulo que a gente pegar, a gente traça essa reta, né? A gente tangencia aqui o ciclo trigonométrico no ângulo que a gente está querendo saber. Se é aqui no primeiro quadrante, se é aqui no segundo, no terceiro, no quarto. Então, aonde for, a gente tangencia. Vou fazer aqui um exemplo depois
maior que a gente vai analisar os sinais. Então, ó, no caso, quem que é a minha secante? Secante, a gente abrevia como sec de x. Cossecante, a gente abrevia como cossec de x. Então, quem que vai ser aqui a cossecante de x e a secante de x? Minha secante de x, então, ela está associada com quem? Ó, tenta lembrar isso para não confundir. Secante não é com o seno, ela está associada ao eixo x. No eixo x, quem que a gente sempre fazia as medições dentro do ciclo trigonométrico? O cosseno. Então, ela vai ser quem? O inverso do cosseno. Consequentemente, a nossa cossecante de x tá aqui, ó. A gente pega quando intercepta o eixo y. Quem que a gente faz medição no eixo y? Tenta lembrar isso. É o seno. Então, a nossa cossecante vai ser quem? O inverso do nosso seno. Também dá para a gente chegar nessas duas equaçãozinhas aqui por semelhança de triângulo, tá bom? Também não vou fazer porque essa daqui é um pouquinho mais demorada, eu não acho que é tão interessante assim, mas caso vocês queiram, vocês me avisam, a gente faz na próxima aula, tá bom? Mas também é por semelhança de triângulo, com o triângulo que a gente tem aqui do ângulo, com esse triângulo aqui da secante e esse triângulo aqui da cossecante. A gente chega nessas duas formulinhas. Então, o que a gente sabe? Cotangente, só para a gente relembrar, inverso da tangente. Secante, eixo x do cosseno, então é inverso do cosseno. Cossecante, pega o eixo y seno, então inverso do seno. Tentar lembrar e não confundir cossecante com cosseno, porque não é, e secante com seno, que também não é. Ou se quiser lembrar, né? Ah, secante seria seno. Ah, mas não é, é o inverso, é cosseno. Tanto faz o que for melhor para vocês. O que acontece, então, se a gente for analisar aqui os sinais das cossecantes e secantes em vários quadrantes diferentes. Então, ó, vou separar aqui só para tentar deixar na mesma folha secante e cossecante, tá? Para a gente comparar. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando. Mas não é muito difícil entender, né? Cossecante, secante. Próxima aula é mais legal ainda que essa. Ó. Faz de conta que tá redondo, simétrico e centralizado. Aqui talvez tenha que fazer maior. Mas enfim, tudo bem. Então, ó, o que acontece? O que eu falei para vocês? Eu não falei que essa cossecante e a secante é a reta que vai tangenciar a extremidade do ângulo. Não é uma reta igual a tangente e a cotangente, que são retas fixas, né? Elas não saem daqui. Aqui é a reta da tangente, ela vai ficar aqui. E se eu tiver um ângulo aqui, eu tenho que projetar na reta. Mesma coisa com a cotangente. A cotangente é uma reta que paralela ao eixo X aqui em cima. E se eu tiver um ângulo aqui no quarto quadrante, eu tenho que projetar ele para a reta da cotangente, para eu saber sinal, valor e etc. Mas o que acontece com a secante e com a cossecante? Se eu tenho um ângulo aqui, vou tentar fazer colorido, que daí a gente tenta diferenciar. X, já falei que o quê? A gente tem que traçar a reta que tangencia aqui essa extremidade do ângulo. E aonde pegar eixo Y e eixo X, né, é a nossa secante e cossecante. Então, ó, tangenciando aqui, pegou aqui, ó, eixo X e eixo Y. Então, a gente tem aqui, ó, não vou ficar escrevendo porque a gente vai fazer para os outros quadrantes, tá? Então, eu só vou deixar colorido. Então, a gente teria aqui esse valor aqui, ó,
para cotangente, né? Então, lembrando, cotangente do ângulo X não é o mesmo X aqui, tá? Do plano cartesiano, viu, gente? Aqui é um X do ângulo. E aqui, cotangente não. Oh, meu Deus, cossecante. Cossecante de X. E aqui, esse valor aqui, ó, até chegar onde interceptou, vai ser, né, tudo isso, né, gente? Ó, é tudo isso. Vai ser a minha secante, que eu quero fazer para os 3 de X. Aí, o que acontece se eu venho aqui, ó, e quero um ângulo aqui? Sei lá, faz de conta que esse ângulo aqui é 130 graus. Um ângulo qualquer. Quem que é a secante e a cossecante desse ângulo? Eu tenho que fazer o quê? Traçar uma reta que tangencia aqui essa extremidade do ângulo. Então, ó, vou tangenciar a reta. Aí, aonde bater no eixo X, vai ser a minha secante. Tudo isso, né, no caso. Aonde bater aqui no eixo Y, que vai bater um pouquinho aqui para baixo, vai ser a minha cossecante. Então, tem que lembrar que essa reta aqui não é fixa. A gente muda ela de acordo com o que muda o nosso ângulo. Então, ó, um ângulo aqui de 300, só vou fazer mais esse. Passa aqui a reta, que na verdade eu tô colocando cossecante e secante junto, né? Eu falei que eu ia fazer separado. Aonde pegar aqui o eixo X, então seria tudo isso, ó. Até aqui seria a minha secante do 300, né? Na verdade aqui, secante de 300. E aonde intercepta o eixo Y, a minha cossecante aqui do ângulo 300. Então, ó, eu queria analisar sinal, mas eu acabei fazendo tudo no mesmo. Ó, vamos analisar sinal só da secante aqui, gente. Depois a gente faz tudo para cossecante desse lado. Quando eu tô aqui no primeiro quadrante, o que acontece? Eu tô tangenciando aqui qualquer valor, mas eu vou estar tangenciando aqui. O que vai acontecer com a minha secante? A secante quem que é? É quem intercepta o eixo X, certo? Então, qualquer valor que eu pegar aqui, sei lá, pegar um ângulo aqui, ó, vou passar a tangente aqui, vai cair bem para cá aqui na reta do X, né, bem mais longe, enfim. Ou se eu pegar um ângulo aqui, né, se eu tangenciar bem aqui pertinho, vai cair bem aqui, pertinho aqui do início do ciclo trigonométrico. Então, o que eu quero dizer é que, para qualquer valor no primeiro quadrante, a nossa secante, ela vai ser o quê? Positiva. Que eu tô nessa parte da reta aqui, ó, que é positiva da secante. O que acontece quando eu venho aqui, ó, para o segundo quadrante? Qualquer ângulo que eu colocar aqui, se eu colocar um aqui perto de 180 e traçar aqui a reta tangente, um aqui perto de 90 graus, traçar aqui a reta tangente que vai continuar bem para cá aqui, né, do eixo X. Ela vai cair nessa parte da reta do eixo X, em que o eixo X ele é o quê? Negativo. Então, no segundo quadrante, qualquer valor que eu pegar aqui da secante, ela vai ser negativa. O que acontece quando eu pegar aqui um ângulo qualquer aqui, ó, no terceiro quadrante? A hora que eu traço aqui, ó, a minha tangente, eu pego aqui, ó, no eixo X, que é a minha secante, né? Eu vou pegar um valor aqui. Mas o que acontece? Qualquer valor que eu pegar aqui no terceiro quadrante, eu vou estar nessa parte da reta aqui do eixo X. Então, a minha secante, ela vai ser o quê? Negativa também.
E no quarto quadrante, o que vai acontecer? Peguei aqui o 300, ó. Passei aqui a tangente ao arco do 300 graus. Vou chegar aqui e interceptou no eixo X. Mas para qualquer valor que eu pegar aqui, que eu tangenciar aqui de ângulo, né, independente, eu vou cair na parte positiva do eixo X. Então, o quarto quadrante vai ser positivo. Então, para secante, o que a gente tem? Primeiro quadrante e quarto quadrante, o sinal vai ser positivo. No segundo e no terceiro quadrante, o sinal é negativo. É bom saber isso porque cai menos, mas às vezes cai em vestibular aquelas mesmos exercícios que a gente fez de seno e de cosseno, perguntando qual ângulo é maior que o outro, o seno de tal ou seno de tal. Pode, eu vi muito menos, mas é bom a gente saber, né? Pode cair. Qual secante é maior? Secante de 130 graus ou uma secante aqui de 200 graus? Né? Então a gente analisa o sinal, a gente sabe que um aqui vai ser positivo, o outro vai ser negativo, a gente consegue saber. E o que acontece aqui com a cossecante? Mesma coisa, acabei fazendo aqui, mas vamos fazer aqui, ó. Vou só dar uma aumentada aqui, eixo X, aqui vocês sabem que é o eixo Y, né? Eixo Y. O que acontece com a cossecante? É a mesma coisa, só que aqui intercepta o eixo Y, né? Então, ó, se eu tiver aqui no primeiro quadrante, o que vai acontecer? Vou tangenciar aqui uma reta, a extremidade desse ângulo, e aonde intercepta o eixo Y é a nossa cossecante. Então, tá interceptando aqui. E olha só que legal, a mesma coisa vai acontecer quando eu tiver aqui, ó, no segundo quadrante. Qualquer valor de ângulo que eu pegar aqui, ó, pegar um ângulo maior aqui perto de 180, eu vou traçar a minha reta tangente a esse arco aqui, por exemplo, aqui 170 graus, vai, bem perto. Aqui, sei lá, tô pegando uns 40 graus. Vou tangenciar, vou levar aqui até o eixo Y, vai vir um pouco mais para cima, mas o que vai acontecer, gente? Ó, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante, o que está acontecendo? Qualquer valor que eu pegar vai interceptar a reta aqui do eixo Y na parte positiva. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, na cossecante, ela é o quê? Positiva. Então, ó, primeiro quadrante e segundo quadrante, o sinal é positivo. Aí, Renata. Oi. A secante de 180 não existe. Exatamente. A secante de... Só isso? A secante de 90. Não é secante de 90? Não, secante de 90, ó. Não de 180. Ó, a secante tá no eixo X, Laura. Então, ó, a secante de 180 vai valer quanto, ó? Se eu projetar aqui, ó. Tem um valor aqui, 180 graus. Que projeção que eu tenho aqui de valor para o meu ângulo da secante? Ela tá bem aqui, ó, no ciclo trigonométrico. E a secante é quem? É o resultado do eixo que intercepta no eixo X. Quem que estou interceptando aqui, bem na ponta aqui do ciclo trigonométrico 180? Quanto que vale? Zero? Não, zero tá aqui, ó. Não é? Tá na secante. Na secante. Né? Menos 1. Menos do que menos 1, né? Aqui, hã? Não, ó. Tá, ó, vamos fazer assim. Deixa eu só terminar os sinais aqui da cossecante e a gente faz tudo isso aqui para todos, tá bom? Vamos fazer assim. Aí a gente vê, tira dúvida. Só terminar o sinal, a gente faz isso daqui para secante e cossecante.
Ó, rapidinho. Se então aqui, primeiro e segundo quadrante é positivo, qualquer ângulo que eu pegar aqui no terceiro e no quarto quadrante vai acontecer a mesma coisa. Se eu pegar aqui um ângulo de 300 e aqui um ângulo de 200, sei lá, 50 graus, o que vai acontecer? Eu vou tangenciar aqui uma reta, onde interceptar o eixo Y é o valor da minha cossecante. Aqui do terceiro quadrante, 250 graus, vou passar aqui uma reta que tangencia aqui, aonde pegar o eixo Y é a minha cossecante. Então, ó, tanto para o terceiro quadrante quanto para o quarto quadrante, o que acontece aqui, ó? Vai interceptar a reta aonde? No eixo Y negativo. Então, ambos os sinais aqui vão ser negativos na cossecante. Então, ó, terceiro quadrante e quarto quadrante, o sinal vai ser negativo. Tudo bem essa questão de sinal? Agora a gente vai ver essa questão aí que vocês estão com dúvida, tá? Deixa eu pegar uma folha que não tenha linhas. Deixa eu achar uma folha que não tenha linhas. Peraí. Vamos com folhas que tem linhas. Só tem folha que tem linha. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer primeiro da secante, depois a gente vai para cossecante, tá bom? Então, vou fazer bem grandão aqui e a gente vai olhar os ângulos em questão. Ó. Gente, lembrando, finge que tá simétrico, bonito, centralizado, tá bom? Ó, vamos olhar a secante. O que acontece na secante? Quem que é a secante? Quem intercepta, ó, vou colocar até no cantinho, secante. Que intercepta o eixo X. Então, vai ser o valor lá daquela tangente que a gente traça, dependendo do ângulo, que vai interceptar aqui o eixo X. O que acontece aqui com a secante? Ó, vamos ver ela em 0 graus, em 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2, em 180 graus, que é a mesma coisa que π, em 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2, e 360 graus, que é a mesma coisa que 2π. Então, a gente tem aqui o eixo X, o eixo Y. Ó, gente, o que acontece quando eu tenho, aqui é o zero, né? Valores do nosso ciclo trigonométrico. Se o raio do ciclo trigonométrico é 1, então aqui na ponta, isso daqui vai valer 1. Gente, alguém tá com o áudio ligado. Ó, aqui vai valer 1, aqui vai valer menos 1, aqui vai valer menos 1 e aqui vale 1. Nosso ciclinho aí trigonométrico. Então, vamos lá, ó. O que acontece com a secante aqui de 0? Secante de 0. 0 graus. Eu tô pegando quem aqui, ó? Tô pegando 0 graus. Ó, qual que é o meu grau que eu tô pegando? 0. O que acontece com a secante de 0? Qual que é o valor dela? Onde ela intercepta no eixo X? Se eu tenho 0 graus, né? Ó, 90, 45, 30, 0. Parei aqui, 0. Então, 0 graus. Aqui, o início do meu ciclo trigonométrico. Vou tangenciar aqui aquela reta que vai passar aqui no eixo X. O que vai acontecer com essa reta? Ó, vou fazer de azul. Vou tangenciar aqui os 0 graus. Quando interceptar o eixo X, vai ser a nossa secante. Aonde, para que valor está interceptando esse eixo X? Que valor que é esse da minha secante de 0? 1. Por quê? Tenho 0 graus, né?
Ele tá aqui, tá no início do meu arco do ciclo trigonométrico que eu iria começar a mexer. Então, ela tá aqui parada, tá em 0 graus. Esse zero aqui, gente, é o zero do plano cartesiano. Então, eu tô em 0 graus aqui. Traço a reta tangente a esse ângulo, que é 0. Não mexi, não tenho arco para ele, não tirei do lugar aqui para andar no ciclo trigonométrico. Tangenciei, tá pegando aonde? Aqui, ó, tangente do meu ciclo trigonométrico, que vale 1. Então, para 0 graus, ela vale 1. E para onde mais ela vale 1? Ó, a gente já tá aqui em 360. Quando eu der uma volta no meu ciclo trigonométrico, quando eu tiver o ângulo de 360 ou 2π, eu espero que esteja dando para ver aqui com essa folha. Que vai acontecer? Eu vou ter completado a minha volta. Meu ângulo tá aqui, ó, a extremidade do meu ângulo. Eu passo a tangente na extremidade do meu ângulo, que é a mesma do de 0 graus, então vai ter o mesmo valor, 1. Então, a secante de 0 graus, que vale 1, é igual, né? Valor de secante de 360 graus. Ou 2π, tanto faz, né? Ou 2π. E o que acontece quando eu tenho aqui do outro lado? Ó, vamos analisar primeiro esses dois que é mais fácil de enxergar. Quando eu tenho aqui a minha secante de π ou 180 graus. O que acontece, ó? Eu peguei, tô andando com o meu arco aqui, bonitinho, 90 graus, passei, tô andando aqui, cheguei em 180 graus. Aonde está a extremidade do meu arco no ciclo trigonométrico? Ele tá aqui, ó. Cheguei 180 graus, né? 180 graus. A extremidade dele tá aqui, do arco, né? Do arco de 180. Vou fazer o quê? Tenho que traçar a reta que tangencia a extremidade do arco que eu quero. Interceptou o eixo X aonde? Aqui, ó, certinho no limite do ciclo trigonométrico, que vale quanto? Menos 1. Então, a minha secante de 180 graus, ela vale menos 1. E agora, ó, o que acontece quando a gente olha para 90 graus e 270 graus? Ó, o ângulo de 90 graus aqui. O que eu tenho que fazer para achar a secante dele? Eu tenho que traçar uma reta que tangencia o ângulo, a extremidade do ângulo, 90 graus. Vou fazer aqui embaixo que está melhor de enxergar, que vai dar igual. Cheguei aqui no meu arco de 270 graus, a extremidade dele está aqui. Tenho que traçar a reta que tangencia, que é a extremidade do meu ângulo. Beleza. Aonde intercepta o eixo X, não é a minha secante? Aonde que intercepta o eixo X, isso daqui? Não vai existir. Não vai existir. É a mesma coisa com aquele problema que a gente teve da reta tangente aqui, ó. O ângulo de 270 e o ângulo de 90, eles são paralelos ao eixo X. Se é paralelo ao eixo X, essas retas, elas não se encontram, não se interceptam e não tem como eu ter valor. Porque eu tô tangenciando aqui, ó, e eu teria que achar um valor de X, mas não tem. Se eu tivesse aqui, ó, 271 graus, que é um pouquinho depois do 270, a reta, ela vai ser uma tangente, um pouquinho, né, deslocadinha aqui, e ela vai interceptar o eixo X muito longe, lá longe, né? Que aqui não vai dar para fazer, né? Mas se eu tivesse aqui 271 graus, eu teria uma tangente aqui que eu iria aqui bem perto dessa reta paralela, mas eu ia indo, e lá longeão, ela ia chegar a interceptar, a cruzar o eixo X. E eu tenho um valor para esse grau, tanto para 269, 89 graus, 91 graus, esses ângulos existem, valores para secante.
mais o de 90 e 270, a reta é paralela. Nunca eu vou interceptar o eixo X. Então, eles não vai existir valor para secante nesses dois ângulos. Então, ó, secante de 90 ou π sobre 2 vai ter o mesmo valor, vai ser igual que a secante de 3π sobre 2 ou 270, que vai ser o quê? Não existe. Então, ó, para 0, 360 graus, 180 graus, eu consigo interceptar o eixo X. Ó que bonitinho, ó, intercepta certinho. Tem o valor 1 e menos 1. Para secante 90, 270, retas paralelas, não tem como nunca eu interceptar retas paralelas. Se é paralela ao eixo X, não vai existir. Tudo bem, Laurinha? Deu para entender melhor agora? Deu sim. E ó, se a gente olhar a cossecante agora, a cossecante vai ser o inverso do que está acontecendo aqui, né? Porque a cossecante é quando eu tenho o valor que intercepta o eixo Y. Então, ó, e para todos os outros valores, gente, a gente vai ter valor normal, tabelado, tá bom? Igual para seno e cosseno quando não é ângulo notável. Ó, finge que está centralizado. Mesma coisa, para cossecante, a cossecante ela é quem? Quem intercepta, vou só escrever aqui eixo Y, tá? Quando intercepta o eixo Y. Então, beleza, a gente vai ter lá valores bonitinhos, 0 graus, 360, só colocar aqui. π sobre 2, aqui, né, 270, 180 graus, π aqui. Então, ó, a cossecante vai ser o contrário. Por quê? Porque eu tenho que interceptar o eixo Y. Então, quando eu tiver retas paralelas ao eixo Y, a cossecante não vai existir. Por quê? Se a cossecante é quem intercepta o eixo Y, como que essa reta paralela ao eixo Y vai interceptar esse eixo Y? Nunca. Então, ó, para esses valores aqui que na secante existiam, na cossecante não vai existir. Então, ó, quando eu tiver 0 graus, ou se eu der uma volta completa, chego em 360, que tem a mesma extremidade de arco. Ou se eu tiver em 180 graus, o que acontece? Eu tenho lá que traçar a minha reta tangente à extremidade do arco, que tangencia, né, a extremidade do arco. Então, ó, para esses valores aqui, 180, 0, 360. Ó o que acontece, que nem eu já falei. As retas são paralelas ao eixo Y. Nunca que eu vou conseguir cruzar isso daqui no eixo Y. Então, para esses valores aqui, a cossecante não existe. Então, ó, cossecante de 0 graus não existe. Cossecante de 180 graus ou π também não existe. Cossecante de 360 graus ou 2π não existe. Porque retas paralelas. Vou até escrever, ó, as retas são paralelas. Que retas? As retas que tangenciam o ângulo com a reta do eixo Y, que é onde a gente mede a cossecante. E que é o inverso da secante, né? Para 0, 360 e 180, a secante existia. Então, vai ter uma inversão aí. E quando eu tiver... Aqui, achei. E quando eu tiver aqui 90 graus, o ângulo de 90 graus e o ângulo de 270 graus, o que vai acontecer com a minha cossecante? Ó, ângulo de 90 graus. Então, estou no 0, cheguei em 90 graus. Então, aqui é a extremidade do meu ângulo.
Passei a tangente na extremidade do meu ângulo. Aonde intercepta o eixo Y é o valor da minha cossecante. Aonde que está interceptando o eixo Y aqui, ó? Em 1. Então, a cossecante de 90 graus, ou π sobre 2, vale 1. E o que acontece com a cossecante de 270 graus? Então, continuei aqui a andar bonitinho, cheguei em 270. Aonde que está a extremidade aqui do meu ângulo, né? Do meu arco? Aqui. Tracei a tangente nessa extremidade. Quanto que vale aqui onde intercepta o eixo Y, que é a minha cossecante? Menos 1. Então, ó, cossecante de 270 ou 3π sobre 2 vale menos 1. Então, ó, retas paralelas não tem como interceptar, não existe. Retas que vão cruzar, que são perpendiculares, né? Existem e tem valor do quê? Da nossa pontinha aqui do limite do ciclo trigonométrico, que é 1 e menos 1 aqui no caso. E a cotangente? Cotangente também tem esse negócio porque ela é o inverso da tangente. Na tangente a gente já viu que a gente tinha problema, né? Então, ó, o que acontece aqui com a cotangente? Ai, gente, desculpa aqui, tá muito torto. Peço perdão. Ficaram muito feios meus desenhos hoje. Ó, e o que acontece aqui com a cotangente? A cotangente é a quem? Aquela reta fixa, igual a tangente, só que é aquela reta fixa que fica aqui, ó, paralela a quem? Ao eixo X. Então, ó, eu já tô falando, paralela ao eixo X. Então, o que será que vai acontecer, ó? Deixa eu colocar os ângulos aqui. 0, 360, 90 graus, 180, que é o zero do meu plano cartesiano, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho a minha cotangente, minha reta da cotangente. Então, ó, a gente vai ter lá aqueles valores que a gente até analisou sinal para o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Mas o que acontece, ó, quando eu tenho 0 graus, tô aqui no meu arco, 0 graus, ou se eu dei uma volta completa, parei aqui em 360, ou se eu dei meia volta no meu arco e parei aqui em 180. Aonde que tá? A minha extremidade, né, dos meus ângulos, no caso. Eles estariam aqui, né? Mas Obrigada. De nada. Ai. Mas o que eu falei? Que retas paralelas não tem como, né? Se cruzarem, não tem como, então, a gente ter o valor. Então, não tem como eu pegar aqui, porque o que é a cotangente? A gente pegava lá o que passa pela origem, a reta que passa pela origem, que passa pela extremidade do meu arco, e eu projetava na reta da cotangente. Mas como que eu vou projetar aqui na reta da cotangente se tá paralela? Se a extremidade do meu arco aqui tá paralela? Não vai ter como. Passei aqui, ó, pela extremidade, cheguei aqui e aonde que vai essa projeção? Ela continua aqui no eixo X. Eu não tenho o valor dela para cotangente, eu não consigo projetar na reta da cotangente. Então, ó, para valores de 0, então, ó, minha cotangente de 0 graus, de 180 graus, ou π, e 360 graus, ou 2π, o que acontece? Eu não vou conseguir projetar aqui na minha reta da cotangente. Não vai ter como. Então, esses valores não existem. Não vou conseguir. Só que, o que acontece agora quando eu tenho 90 graus
ou no caso 270 graus, que é π sobre 3π sobre 2 e π sobre 2, né? A minha projeção, ó, o que acontece para esses dois casos? Que eles vão ser iguais aqui no caso da cotangente, né? Então, ó, cotangente de 90 graus vai ser igual a cotangente de 270 graus, ou 3π sobre 2, que vai ser igual a quanto? Ó, minha reta da cotangente está aqui. Eu tenho aqui o arco aqui, parou bem aqui em cima. A gente viu isso em seno e cosseno. O que acontecia aqui com essa minha projeção? Ó, eu tô bem aqui, eu teria que projetar a extremidade do meu arco na reta da cotangente. Mas que valor que eu tenho aqui para a reta da cotangente? Que valor que é esse? Zero. Ó, eu não tô olhando para o valor lá do mais 1, né? Aqui, que a gente tem do ciclo trigonométrico. Ó, a reta da cotangente, ela tá aqui. Então, para esse lado ela é positiva, para esse lado ela é negativa, e aqui é como se fosse o zero, vamos dizer assim, dessa minha reta da cotangente. Então, o que acontece? Ó, o ângulo de 90 graus fica justamente nesse zero. E a mesma coisa vai acontecer para o ângulo de 270 graus. Eu dei aqui a volta do ciclo trigonométrico, cheguei aqui em 270 graus. O que eu tenho que fazer? Pegar essa extremidade aqui do meu ângulo e jogar lá na reta da cotangente, projetar lá para ver quanto que vale. A hora que eu pego 270 e projeto, eu caio no mesmo ponto. Quanto que vale aqui na cotangente esse ponto? Que eu estou olhando aqui para a reta da cotangente para saber o valor. Na reta da cotangente eu caio bem aqui no zero dela. Então, tanto a cotangente de 90 quanto a cotangente de 270 graus, o valor é zero. E para os outros, né, graus a gente tem, né, chegando aqui perto de 90, eu vou ter aqui o início aqui da minha reta da cotangente, vai valer um 0,1, aqui do outro lado negativo, né, enfim, eu vou ter para esses ângulos perto de 90 e perto de 270. Mas para esses ângulos aqui, eles têm valores, né, certinho, não é reta paralela que nem aconteceu nesses outros ângulos, só que cai bem no zero da minha reta da cotangente. Então, os valores são zero. Tudo bem, gente? Isso daqui, ficou alguma dúvida em algum deles? Não. Tô supondo que não. Então, ó, tá, a gente tem 5 minutinhos. Eu vou dar uma continuada, rapidinho. Ó, só para resumir tudo até agora. O que a gente viu? Eu não vou voltar aqui com coisas de sinais, tá? Nem disso daqui. Qualquer coisa que vocês quiserem eu bato foto, não tem problema. Mas um resumão do que a gente viu até agora na questão de formulinhas. Que a cotangente de um ângulo qualquer, ela é o inverso da tangente. Que a secante de um ângulo qualquer, lembra? Secante intercepta o eixo X, então ela vai ser inverso de quem? Só porque eu falei, do cosseno de um ângulo. A cossecante de um ângulo, ela intercepta o eixo Y. O eixo Y era quem que a gente sempre fazia medição no ciclo trigonométrico? O seno. Então, ela vai ser o inverso do seno. Então, a gente tem essas três aqui formulinhas. E o que acontece com essas três formulinhas? A gente não tem aquela fórmula da fundamental da trigonometria, que é quem? Oi? Então depois eu continuo na próxima aula, Maria, isso daqui. Porque falta 3 minutos, já que vocês precisam sair, porque eu ia falar das outras formulinhas. Mas então, no início da aula que vem, eu continuo isso daqui. Imagina, de nada. Gente, então eu vou parar, porque a Maria teve que sair, senão eu vou ter que retomar.
Eu só vou falar assim, eu ia fazer esse resumão para a gente analisar aqui a fórmula da teoria fundamental da trigonometria, porque daí eu ia pegar, né, para a gente chegar nas outras fórmulas que tem associadas a elas, né? Só substituir quem que seria seno e cosseno, que isso daqui ia fazer umas coisinhas assim, para a gente chegar numas fórmulas dessa, parecidas com essa, só que envolvendo cotangente, secante e cossecante. Mas então eu faço isso na próxima aula, logo no início, antes da gente iniciar alguns exercícios, tirar dúvida, mas só ficou faltando isso para terminar a aula. Então, ó, se vocês quiserem tentar iniciar os exercícios da lista 5, já dá, tá? Se não me engano, é a maioria. Eu não vou saber direito dizer qual que dá. Mas assim, dá para vocês tentarem todos, tá bom? Principalmente esse 14 da FUVEST também, dá para tentar isso, já dá para fazer com a aula de hoje. Então, semana que vem só vai estar faltando a gente ver umas formulinhas associadas a essa fórmula da teoria fundamental da trigonometria, tá bom? E daí a gente vê isso, que é rapidinho também, é só questão de substituição aqui, simplificar para a gente ter as outras fórmulas da secante e cossecante. E daí a gente faz isso e já faz alguns exercícios. Se vocês tiverem dúvida, já trazerem dúvidas da lista, a gente já resolve também, tá bom? Então eu vou terminar a aula só para também a Maria não... Como falta pouquinho tempo mesmo, não ia dar para ver tudo, mas só para não prejudicar a Maria também. Isso daqui é rapidinho, a gente vê no início da aula. E daí, por favor, gente, tentem fazer as listas, por favor. Aproveita que a gente está em quarentena, pega aí que tem... Teoricamente, nem sei se está tendo mais tempo, que vocês estão tendo aula online, né? Deve ser pior. Mas, sério, tentem fazer a lista para a gente tirar dúvida. Essa parte dessa aula, essa aula e as próximas, cai muito em vestibular. Cai muito esse tipo de questão que a gente que tem na lista, sabe? De simplificar a equação, de saber valor. Vocês vão ver o tipo de exercício que está na lista. Isso é lotado em vestibular. É o que mais cai. Essa aula e as próximas. Então, sério, tentem fazer a lista dessa aula. Já dá para fazer. Se não conseguir, tudo bem. Às vezes faltou alguma coisinha que a gente vai ver na próxima aula. Mas tentem fazer que, sério, já dá para fazer, tá bom? E daí, na próxima semana, a gente termina. Eu tinha 2 exemplos hoje que eu trouxe, não deu pra gente ver, que estava relacionado com isso daqui. A gente faz os 2 exemplos e daí, se vocês fizerem a lista, a gente já tira dúvida. Senão, a gente vê alguns exercícios da lista pra fazer, tá bom? Tá? E qualquer dúvida da aula de hoje, a gente tira semana que vem, gente. Bons estudos, boa semana e bom descanso. Tá. Tchau. Obrigada. Imagina, gente. Até semana que vem. Tchau, Pietra. Ô Marília, tô falando muito alto? Te atrapalhei? Não, eu ia falar no telefone, eu não te atrapalhar. Ah, é porque eu sei que eu falo muito alto. Meu tom de voz já é alto e eu falo alto, porque eu tenho medo deles não escutarem direito o microfone. E se fechar a porta, eu vou assim, meu Deus, ele tá atrapalhando. Não, eu ia falar no telefone. Ah, então tá. Deixa eu perguntar, pra usar o banheiro tem que usar esse? Não, a gente consertou. Pode ir lá? Você parou de ir lá? Para. Ai, não parei. Não tem problema. Nossa, que bom que você lembrou.